Fala aí pessoal do Engenharia Minuto, quem fala é o Gustavo e esse é o terceiro vídeo da nossa série sobre orçamentos de obras. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas dúvidas que o pessoal mandou nos outros dois vídeos. No primeiro que eu falei sobre estimativa de custos e no segundo que eu falei sobre BDI em licitações, em concorrências públicas. E eu vou abordar aqui uma das dúvidas do Diego. Ele me questionou uma pergunta muito frequente até, em relação a que software utilizar, qual o melhor software do mercado para se utilizar para fazer orçamentos de obras. Bom, geralmente eu sempre respondo a mesma coisa. Não existe um software melhor do que o outro no mercado que seja uma diferença muito grande. Por quê? A melhor vantagem que você pode ter de um software de orçamento não é ele em si, e sim a sua base de dados, as suas composições, os seus insumos, os valores se estão de mercado que você pratica de materiais, se os valores de mão de obra que você pratica, seja ela própria ou empreitada, se está de acordo com o que você está acostumado a pagar na realidade, se não é uma base furada. Então a melhor dica que eu posso dar sobre software, primeiramente, é a construtora ter a sua própria base. Ela ir com o tempo criando, não é tão simples criar essa base, são muitos serviços, mas ao tempo, ao longo das obras, se tem uma obra com muita frequência, geralmente o diretor, o dono da empresa, ele já tem isso de cabeça. Mas como ninguém para registrar, né, é difícil a gente ter isso no dia a dia, eu aconselho sempre a você ir criando a sua própria base. Aí depois sim você utilizar um software para emitir relatórios de curva ABC, relatórios de planilha, de composição de preços. Aí eu acho interessante. Mas mesmo assim eu vou responder a pergunta dele. Existem 3 softwares que eu já usei, que estão disponíveis no mercado. Um deles é o Volare da Pini, foi um dos primeiros que eu utilizei. Tem uns prós e contras também. O do Cienge, que é um sistema ERP também, tem as suas vantagens e as suas desvantagens. E tem o Secom, que é da Polivil, que é um outro sistema ERP. Qual que é a diferença entre eles? Na minha opinião, do Volare. Eu acho o Volare bom, não é tão caro, só que eu acho que ele é um pouco trabalhoso para se mexer ali. Para trabalhar com ele dá um pouco de trabalho. Você tem algumas opções para mudar composições, é um pouco difícil você inserir essas composições. Só que ele funciona muito bem quando você consegue mexer bem, já tem a base da TCPO nele embutida, então dá para trabalhar legal. O outro software Cienge é um sistema integrado. O que eu geralmente falo sobre os sistemas integrados, esses Cienge, Secom, que são sistemas ERP? Eles são muito bons. Quando eu falo sistemas integrados, que eles são interligados com todos os departamentos. Então você tem o orçamento da obra no início do software, depois ele é integrado com compras, então você consegue emitir requisições de compra na obra através do orçamento. Então ele interliga tudo. Se acontecer alguma coisa fora do que está planejado no orçamento, o sistema trava. Só que para você ter isso numa obra, no dia a dia, você tem que estar muito redonda a sua base de dados. E para funcionar tudo muito redondo, você precisa de uma equipe muito grande. Então eu já tive experiência 2, 3 vezes com o sistema ERP, onde a maior dificuldade foi na implementação da base. E isso desde nomenclatura, unidades de insumos, então isso acaba complicando muito. Às vezes na obra, eu já tive casos, na obra lá está o administrativo solicitando cimento por quilos, e depois na hora de fazer o orçamento, o orçamentista pegar o valor, em vez de ser por quilo, pegar por 50 quilos uma unidade de cimento e dar um valor muito alto, daria 20, 25 reais um saco de cimento de 50 quilos, e estava lá considerando no orçamento, quando você puxa o histórico de últimas compras, esse valor do quilo do cimento estava 25 reais. Então, você imagina o absurdo que deu depois no orçamento. Então, tem que tomar muito cuidado. Essa base de dados tem que estar muito bem feita, a equipe tem que estar muito redonda. Aí você consegue trabalhar com esses sistemas de ERP legal, bacana. E o Secom, ele é muito parecido com o Cienge, eles são bem parecidos, não muda muita coisa. Eu, na minha opinião, prefiro ainda um pouco mais do Cienge, ele é um pouco mais estruturado a parte de orçamentos, bem bacana mexer na parte do Cienge, é uma experiência bem legal. Mas a minha maior dica é essa, você ter a sua base, conseguir fazer as suas composições mais próximas do real possível e utilizar uma planilha do Excel ou alguma outra coisa que já vai te ajudando. Se
você não tiver nenhum software, eu tenho uma planilha disponível no Engenharia Minuto que a gente utiliza, que emite relatórios, essa coisa. Inclusive eu vou deixar de bônus para o programa que a gente vai falar mais para frente. Todo mundo que entrar nesse programa vai ter esse acesso a essa planilha. Eu tenho recebido também muitos e-mails perguntando sobre o nosso programa, sobre o nosso curso de orçamentos. E o pessoal perguntando, eu sou estudante ainda, estou na faculdade, esse programa é para mim? Sim, esse programa é para você que ainda está na faculdade. Ele é online, como que é presencial? Ele é online, não é presencial. A gente gravou todos os vídeos, a gente está gravando ainda alguns que vai entrar nesse programa específico dessa semana. E por que ele é diferente? Qual que é a diferença dos outros produtos do mercado? É uma pergunta bem legal até. Ele funciona. Por que ele funciona? Porque a gente alia muita prática. A gente vai ali na parte de quantificação, a gente usa o estudo de caso, a gente vai entrar com detalhamento de composições, entrar com detalhamento de BDI, como calcular BDI, como calcular leis sociais, até um pouco de encargos, ali impostos também é importante você saber. Então é um programa voltado muito para a prática, muito para como fazer, o passo a passo, como quantificar. Então você tem ali todos os serviços de infraestrutura, superestrutura, alvenaria, todos os serviços da obra, a gente vem mostrando como fazer sem um projeto executivo. Isso é a grande diferença nossa. E sem contar que também qualquer dúvida, a gente marca uma reuniãozinha, um call pelo Skype para tirar a sua dúvida. Se for uma dúvida constante, a gente grava um vídeo e põe no curso. Mas se for uma dúvida específica, a gente grava no Skype, marca ali tipo uma consultoria mesmo. Então, é um programa bem bacana. E é por isso também, por esses detalhes de apoio, esses detalhes de suporte, a gente dá uma limitada nas vagas. Então, o produto, a gente vai deixar disponível a partir de amanhã esse programa, mas a gente tem uma quantidade máxima de vagas. Então, a partir de amanhã, vocês fiquem atentos, a gente vai estar mandando os detalhes de como que vai funcionar esse programa e assim, conforme for entrando as pessoas, a gente acaba limitando. E nessa semana também a gente vai fazer um outro tipo de programa. A gente vai aumentar o valor dele, de acordo com as vagas que estão entrando. A gente vai fazer nessa semana um desconto especial para quem está acompanhando essa série de vídeos. Então a gente decidiu isso também, não aumentar o preço do curso, a gente vai manter um preço bacana para vocês. E também assim, amanhã a gente vai entrar com mais informações de quanto vai custar, mas a gente já pode dar aqui uma ideia de que não é um preço de banana de feira, é um preço bacana, porque é um conteúdo muito relevante, um conteúdo que ajudou muito a gente. Então, não é caro, mas também não é um produto muito barato. E por que não é um preço de banana? Bom, um curso desse presencial mesmo, não abordando todos os assuntos que a gente vai abordar, custa em média em torno de R$ 1.500, R$ 1.700. Uma faculdade de engenharia gira em torno de R$ 900, R$ 1.000. E, assim, se a gente disponibilizar esse curso gratuitamente, você não vai conseguir implementar porque você não vai dedicar tanto tempo, você não vai se esforçar. Geralmente, a gente fez esse teste, geralmente as pessoas não dedicam o tempo necessário, nem acabam realizando direito o curso porque não investiram. Então, a gente gosta de trabalhar dessa forma, porque a gente tem certeza que traz mais resultados para você. Então é isso aí, pessoal. Eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até mais. Oi, eu sou Jardiel Pérez da Silva, faço Engenharia Civil pela Universidade Estadual do Piauí, sou de Teresina e queria contar um pouco da minha experiência sobre o que a Engenharia Minuto influenciou na minha vida. Bom, eu trabalho na Concept, que é uma empresa de projetos em geral. E durante esse meu estágio, apareceu uma oportunidade de estágio em outra empresa em outro turno, que era a S-Plan, que é uma empresa que trabalha com planejamento, que trabalha diretamente com prefeituras. E nessa oportunidade de estágio, eu tive que fazer uma entrevista. E nessa entrevista eu tinha que fazer um rascunho básico de um orçamento. E nesse tempo, eu já estava fazendo um curso de orçamentos em projeto executivo, promovido pelo Engenharia Minuto. Tive extrema tranquilidade para fazer essa entrevista, esse teste. E acabei sendo aprovado. E durante o meu estágio lá na S-Plan, quando eu tive acesso aos e-mails, eu percebi que teve mais de 20 candidatos concorrendo a essa mesma vaga. E fiquei muito feliz, porque me destacar entre essas pessoas me deixou com uma autoestima muito grande e uma confiança enorme. E agora, trabalhando nesses dois estágios ao mesmo tempo, a experiência é muito boa. Então eu queria agradecer ao Engenharia Minuto por ter me dado essa oportunidade e me dado as ferramentas para eu continuar a minha vida profissional.
Então, obrigado e tudo de bom.